Vamos falar do Rio de Janeiro agora, Toledo. Cláudio Castro, governador, 36%. Ele tinha 31% no anterior, ele cresceu. Marcelo Freixo, PSB, 26%, tinha 27% no anterior. Rodrigo Neves, PDT, manteve os 8% do anterior. Ciro Garcia, PSTU, 2%, tinha 3% no anterior. Juliette Pantoja, UP, 2%, tinha 1% no anterior. O Wilson Witzel, PMB, tem 2%, tinha 3% no anterior. A gente sabe que ele não pode ser candidato, porque está inelegível, mas, enfim, está lá ainda. Questões legais a serem tratadas. Eduardo Serra, PCB, 2%, 3% no anterior. Paulo Ganimi Novo manteve 1% da anterior. Luiz Eugênio, PCO, manteve 1% da anterior. Branco, nulo ou nenhum, 12%, eram 14% na anterior. Não souberam, 9%, eram 8% na anterior. Deixa eu já dar o segundo turno aqui, Toledo. Castro, 46%, Freixo, 38%. O Castro tinha 43% e o Freixo tinha 41%. Ou seja, o Castro, a margem de erro lá é de 3 pontos na pesquisa do Rio de Janeiro. Então, está uma variação dentro da margem de erro. E rejeição, Wilson Witzel campeão, porque sofreu impeachment, 49%. O Freixo vem em segundo lugar, com 27%. Deixa eu ver aqui a do Cláudio Castro, 21%, está em terceiro, 21%, está em terceiro lugar. Rio de Janeiro é isso. Toledo. Kennedy, vou ser bem sucinto, porque a gente está com pouco tempo. Também não precisa falar muito. Rio de Janeiro, primeiro turno não interessa mais, praticamente, porque a chance de um deles ganhar no primeiro turno é muito baixa. Existe, mas precisaria ter um daqueles movimentos à la Witzel em 2018 que a gente não tem sintoma de que vai se repetir agora. Então, é segundo turno, e segundo turno é, obviamente, Cláudio Castro contra Marcelo Freixo. E o Cláudio Castro é favorito no segundo turno, porque essa pesquisa do Datafolha está muito mais parecida com a pesquisa do Ibope do que ela estava na rodada anterior. Na rodada anterior, tinha uma diferença muito grande na simulação do segundo turno do Ibope para o Datafolha. Agora, não. O Datafolha está dando 46,38 para o Cláudio Castro, e o Ibope deu 45,35. Quer dizer, está ali dentro da margem. Desculpa, IPEC. É que eu sou velho. É o vício. Eu ainda falo o nome antigo. A Carol sabe quem é. Carol não sabe nem o que é Ibope. Eu nunca ouvi falar em Ibope. Não, também não, Carol. Aí não. Destruindo a gente. Carol, a cara nem treme. A cara nem tremeu, Toledo. Acabou com a gente hoje. Basicamente, resumindo o meu Ibope aqui, Kennedy, que está baixo, é isso. O Rio de Janeiro, a eleição vai para o segundo turno, com o Cláudio Castro, atual governador, levando vantagem sobre Marcelo Freixo, com favoritismo. Não seja modesto, o Ibope do Toledo sempre foi alto, a gente sabe disso, né, Bombinho? Vamos lá. Analisa. Sempre soubemos. Não, um pouco diferente, né? O IPEC tinha dado um fôlegozinho ali para o Freixo, mas eu acho que ainda é uma eleição muito... Depende muito do que acontecer na nacional. Acho que se o Lula vence no primeiro turno e o Freixo poderá ter uma chance no segundo, forte, contra o cabo eleitoral muito forte, contra o Castro, que vai ficar sem padrinho ali, ele vai ficar sem o Bolsonaro, né? Então, eu imagino que o Freixo deve estar botando muita fé, muita força nessa eleição do Lula no primeiro turno. Carolina, que nunca ouviu falar do Ibope Brígido, qual é a sua avaliação? Bom, o Ibope do Toledo pode ser alto, mas o meu IPEC é maior. Caramba, bicho! Ela está ganhando, está um 7-1 aqui hoje. Ganhou no primeiro e no segundo turno, Carol, agora. A pessoa que está com a análise em dia, né? Está com a terapia em dia. Enfim. O seu IPEC está segurando a audiência dessa live, Carol. Bom, gente, eu continuo achando que Lula empatado tecnicamente com Bolsonaro no Rio de Janeiro é um sinal forte de alguma coisa. Assim, a gente não viu isso em 2018, a gente está vendo um cenário totalmente diferente. Cláudio Castro tem 10 pontos de diferença para o Freixo, mas eu me pergunto, será que se Bolsonaro sai derrotado, se ele fica muito abaixo do Lula, se o Lula ganha no primeiro turno, será que isso é o suficiente para acabar com o bolsonarismo no Rio de Janeiro, sendo que foi lá que o bolsonarismo nasceu? Então, assim, Cláudio Castro ele tem
duas vantagens grandes, que é o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e mesmo Bolsonaro morrendo nas urnas, eu não sei se ele morre nos corações do eleitor do Rio de Janeiro, e também tem uma coisa muito importante, que é a máquina administrativa em seu favor. Isso não é de se jogar fora, são vantagens de não se jogar fora. Então, a minha bola de cristal diz que eu não sei o que vai acontecer no Rio de Janeiro.